Vem tomar um café com a gente hoje, mas antes dá uma olhadinha e vê se a data de validade do seu café está tudo ok. Esse é o grande segredo e essa é a grande orientação que sempre nos dão com relação aos produtos alimentícios. Produtos alimentícios, mantra da Jolivie, é diferente de comida de verdade. E aí, quando a gente vai no supermercado, a gente sempre fica atento com relação à data de validade e quanto maior, então quanto mais tempo demorar para aquele alimento vencer, mais tranquilo a gente fica de levar esse produto para nossa casa e deixar na nossa despensa. Certo? Errado. Quem veio aqui hoje para falar sobre isso comigo é a Fernanda Furlan, minha xará. Ela é nutricionista, ela tem uma especialização em nutrição esportiva e nutrição funcional, né, Fernanda? Isso. E vamos falar um pouco sobre essa questão da data de validade. A gente pode estender o assunto para a questão de como esses produtos alimentícios são feitos. Quando a gente tem um produto alimentício que a data de validade está ali para muito tempo depois, o que significa e por que a gente tem que ficar atento? Obrigada pela presença. Eu que agradeço a presença, o convite. Na verdade, quanto maior a duração desse alimento na prateleira, que a gente fala que é o quanto o alimento pode ficar dentro da tua casa, né, armazenado, maior a quantidade de produtos aditivos químicos que são colocados ali. Certo. Né? Então, um bom exemplo aí pra gente falar é o leite. Né? Antigamente, a gente comprava 1 litro de leite e ficava 2 dias no máximo na nossa geladeira. Hoje, a gente compra uma caixinha e ele fica ali uma maior quantidade, às vezes 1 ano, né, dentro da nossa... Sem nenhum problema. Sem nenhum problema aparente. Exatamente. Né? Então a indústria ela teve algumas estratégias, né, para que isso também fosse lucrativo e garantisse ao consumidor também um tempo maior para poder usar. Né? Muitas vezes você comprava 1 litro de leite e não conseguia usá-lo, né? Então, assim, ficando mais tempo isso dentro da sua residência, você tem aí uma redução de custo significativa. E a gente também tinha um período, né, que por conta da mudança muito significativa de preço, as pessoas queriam ir para o supermercado e fazer aquelas compras de 5, 6 meses, exatamente, né? Encher o carrinho. E isso, na verdade, vai nos afastando de algumas qualidades nutricionais que a comida de verdade tem, né? Como, por exemplo, o que, Fernanda? Assim? Perda de vitaminas, até mesmo assim, não só de qualidade nutricional, mas de textura, de aroma. E daí vieram os aromatizantes, os acidulantes, para o quê? Para manter a característica do alimento, né? Por isso que quando a gente toma um leite de vaca, por exemplo, a gente fala, meu Deus, isso é leite, isso, né? é leite, exatamente. Aquilo é leite, exatamente. Né? E a gente tá perdendo as referências, né, Fernanda? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente comentar, porque as crianças hoje, às vezes, elas não sabem que o leite vem da vaca. Eles acham que você vai lá no mercado e pega. Né? Então, a gente está perdendo essas referências do alimento de verdade. Do que é o sabor e até o que são as preferências. As preferências, né? E eu acho que uma das estratégias utilizadas para esses facilitadores de produtos que duram muito, né? E essa duração é uma questão com relação ao preço, né? Então, as pessoas hoje elas acreditam fielmente que comer comida perecível, comer comida de verdade é mais caro. Quando, na verdade, penso eu, é uma questão de organização, porque significa não que é mais caro, mas que você tem que comprar menos, não é isso? Exatamente, porque assim, se você se organizar, às vezes ir para feiras que tem no teu bairro, procurar locais de distribuição desses alimentos as zonas cerealistas, exatamente, mercados municipais exatamente. E tal. Até as mesmas as feiras dos bairros, né, que a gente tem que explorar, mas a gente acaba nem sabendo onde tem, onde estão, que horas, que dia que elas estão ali. Isso acaba barateando muito o custo da alimentação de verdade, né? Dos alimentos de verdade. Você estava me contando que você agora está investigando para falar para as pessoas como as marmitas, né? As marmitas, exatamente. É possível levar comida de verdade também? Fazer esse deslocamento? Com certeza. Se você se programar, normalmente hoje você tem as lancheirinhas térmicas, você pode colocar, ou você transporta até o seu trabalho, chega lá, armazena em refrigeração. Então, assim, hoje
hoje já tem, né, potinhos herméticos para não ter perigo de entrar o ar ou de vazar. Então, assim, já tem muitos recursos que dá para você, sim, transportar sua comida de verdade. Entendi. Acho que vamos voltar um pouquinho para essa questão do que é colocado para o alimento conservar, então do que foi colocado nessa papinha, que eu nem sei, para ela durar 1 ano e meio imune a qualquer ação do ambiente, é perigoso? No sentido assim, a gente, além do preço, o custo financeiro, né? Ser falsa essa ideia de que o custo é mais barato e tal. É perigoso para a saúde? O que esse consumo prolongado, né, durante tanto tempo pode trazer para a nossa saúde? Então, Fernanda, hoje os estudos, eles mostram que o uso prolongado dos aditivos, né, desses produtos alimentícios, eles podem causar desde uma simples enxaqueca, simples entre aspas, né? Porque, simples para quem não sente. Para quem não sente, e simples assim, comparado a um câncer, né? Então pode ser uma enxaqueca, náuseas, enjoo, dor de estômago, às vezes distensões abdominais, as pessoas ficam às vezes pesadas, né? E já tem muitos estudos mostrando a relação com câncer, né? Que eu acho que esse daí seria o ponto, acho que mais grave, né? Tanto que o câncer tem aparecido cada vez mais precoce nas pessoas, né? Como que tá o nosso padrão alimentar para que isso esteja acontecendo? Né? Qual é a nossa responsabilização nisso, exatamente. Né? Porque quando a gente fala em câncer cada vez mais aparecendo, tem um lado que é muito explorado, e eu acho que ele também deve ter a sua influência, que a gente tem hoje mais recursos tecnológicos para descobrir. Ok, isso influencia. Com certeza. Mas a nossa alimentação talvez seja a grande mudança, né? Eu sempre falo que o corpo, ele tem um combustível, né? Então, se você colocar um combustível errado no teu carro, o teu carro, ele vai dar um problema. Às vezes não pode ser imediato, né? Ele vai engasopar depois, ele vai, às vezes, ter um problema. E o nosso corpo é exatamente a mesma coisa, né? Se eu começo a colocar alimentos errados dentro do meu corpo, algum momento ele vai falar, calma que o negócio não é aí, né? Então, assim, tem o uso prolongado dos produtos alimentícios, eles têm se mostrado, sim, muito prejudiciais para a nossa saúde, né? E o aparecimento do câncer, eu acho que casa bem aí com essa evolução, vamos dizer assim, da indústria alimentícia. Eu achei curioso você falar com relação ao carro, porque essa é uma das coisas que a gente perdeu um pouco de parâmetro, né? Porque quando a gente pensa em carro e gasolina batizada, as pessoas se benzem, né? Sim, com certeza. Pelo amor de Deus, não querem que o posto seja fechado, que o dono seja punido. Não que ele não mereça punição. Sim. Mas e com relação ao seu próprio combustível, né? Eu sempre brinco, né? Porque assim, se o carro deu algum problema, você leva ali no mecânico, conserta e pronto. E o teu corpo? Como é que você faz? Como que você faz, né? Será que sempre vai ter um conserto? Né? E a gente tá preocupado que nem você disse, né? Com a gasolina do carro e não tá preocupado com a nossa própria gasolina, né? Com uma máquina tão perfeita que a gente tem e às vezes acaba colocando alimentos errados. Lógico que a gente não pode ser radical, né? Não, nunca mais vou comer. Não é isso. Mas que, por exemplo, que você vai ao mercado e você tenha no seu carrinho 7 produtos in natura e 3 produtos industrializados, né? Que você consiga manter pelo menos 70% da sua compra de produtos de alimentos de verdade, né? E isso sim garante uma saúde melhor para as pessoas que estão consumindo. Agora vamos para a questão prática, que eu imagino que essa cobrança chega para você também. Ok, Fernanda, isso eu já sei, mas eu não tenho tempo para cozinhar, a minha vida é muito corrida. Eu acordo às 5:30 da manhã e vou dormir às 2. Eu tô falando com um pouco de tom de ironia, mas é porque, na verdade, a falta de tempo é outro recurso de marketing que a indústria utiliza e usa bastante. Então a ironia não é para você que não tem tempo, a ironia é para a indústria que usou esse recurso. Sim. Como aconselhar melhor as pessoas, acolher essa demanda da falta de tempo, que é uma realidade, e ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa questão de cronômetro, vamos dizer assim. Fernanda, hoje no mercado já existem alguns produtos, vamos dizer assim, mais saudáveis, mesmo industrializados. Entendi. Acho que uma coisa muito importante para as pessoas é lerem os rótulos.
né? Pega a lupa e lê. Exatamente, pega a lupa e lê, porque vem tudo muito pequenininho, né? A gente é acostumado só a olhar caloria, né? Ah, esse alimento, então eu vou comprar porque ele tem 120 calorias. É, né? perfeito. É perfeito. Nossa, é um lanchinho excelente, 120 calorias. Mas a gente acaba esquecendo que ali tem corante, né? É conservante. E hoje já tem algumas empresas preocupadas em ter alimento de verdade, industrializados, mas com uma qualidade muito melhor, né? Então, é muito importante ler os rótulos, não ter, eu sempre falo que não pode ter nome que você não entenda. Se não tem, ok. Né? Então, tem já várias marcas já com esse engajamento. E que tem um número menor também de ingredientes. Exatamente. Né? Normalmente, para um produto ser ok, ele vai ter aí de 4 a 6, 7 ingredientes. Dica boa, hein, gente? Né? Então, assim, isso é muito importante de olhar. Então, assim, tem alguns processos que você pode fazer que garantem durabilidade dentro do seu refrigerador. Eu acho que essa é uma dica que eu aprendi não faz muito tempo, mas antes eu achava que a fruta só quando ela viesse do mercado e aquela polpa já, né? Não, a gente pode congelar a fruta, com né? certeza. Você pode picar a fruta. Ai, tem banana perdendo. Pica a banana, põe no congelador, né? Ai, daí você tira dali, vira um smoothie, bate com leite de coco, por exemplo. E fica uma delícia. Fica uma delícia. Por exemplo, muitas vezes quando eu tenho a minha agenda tá muito corrida no consultório e tal, eu faço as minhas refeições. Por exemplo, faço o brócolis para 2, 3 dias, uma cenoura, e daí eu coloco no congelador. Eu só vou retirando e isso facilita muito, porque às vezes você chega em casa 9, 10, 11 horas da noite e fala assim, nossa, eu vou ter que cozinhar agora. Se você tem algo na sua geladeira já processado assim, pronto, você não vai se render ao pegar pizza, né? Ou pegar uma pizza congelada e colocar uma lasanha congelada e colocar no seu forno. Eu acho que são, pra mim, batata doce também, que eu congelo batata doce e daí é a base para um monte de coisa, assim. A batata doce, ela pode ser em rodela, grelhada. Exatamente. Ela pode ser assada, ela pode virar purê, né? Você pode misturar ela com frango e fazer um bolinho. E se você joga uma canela, ela já vira também uma sobremesa gostosa. Ou um café da manhã. Exatamente. Né? Então, os alimentos, eles são muito versáteis. Que bom que a gente falou da batata doce para introduzir um assunto que eu queria falar com você, que é assim, eu acho que além da questão da indústria e tal, a alimentação de verdade, a alimentação funcional, ela caiu nas graças da alimentação pra gente ter um corpo malhado e bonito. A batata doce virou academia febre. No céu, e a batata doce também, né? E a tapioca, né? Então a gente vê aqueles modelões fortões ou todos trincados e falando hoje é dia de batata doce e tal, e isso resume um pouco o que a gente acha da alimentação funcional, né, que é uma alimentação para malhar, para ficar fortão. E aí a gente pode ter uma pessoa que já está com seus 60 anos ou mais, que está assistindo Café com Saúde e fala, isso não é para mim. Não é isso, né? Comer bem não tem esse foco para emagrecer, não é isso. Não. Vamos pegar a batata doce, né? Ela vem aí como uma alternativa ao arroz, né? Então a gente tem a base da nossa alimentação é arroz e feijão. Sim. Né? A batata doce, ela entra aí como um substituto do arroz e ela tem uma carga glicêmica baixa. E o que significa isso? É o quanto de açúcar que aquele alimento vai liberar pro meu corpo, né? E em resposta eu vou liberar menos insulina e, consequentemente, acumular menos gordura, né? E a batata doce também, ela é muito mais rica em fibras, em vitaminas. Então, assim, não é só para quem quer ficar fortão, malhado, trincado. É para quem quer ter saúde. Né? Manter um bem-estar, mais saciedade. Então, assim, a batata doce, ela entra aí como com essa propriedade. Com essa propriedade, exatamente. Vamos falar de outra coisa que é o tempero também. Eu acho que as pessoas, né, a gente teve revoluções e descoberta de países graças às especiarias. E as pessoas deixaram o caminho das Índias e tal. E as pessoas deixaram essas especiarias lá pra trás para substituir pelos caldos prontos. Mais um facilitador. Tinha até uma propaganda que falava que aquilo era o amor. Lembra? Sim. Por que as especiarias precisam voltar urgentemente para nossa mesa?
As especiarias, elas têm propriedades anti-inflamatórias, anti-câncer, tem um monte de compostos bioativos que são super benéficos para a nossa saúde. E sem contar que dão um sabor espetacular, né, para alimentação. Então, combinar as ervas, tem ervas que ajudam na digestão, tem ervas, você vai comer, tem dificuldade de digestão, por exemplo. Então vamos colocar um hortelã na comida, vamos colocar uma pimenta, por exemplo, para ter efeito termogênico. Termogênico é para deixar o metabolismo trabalhando bastante. Exatamente, trabalhando bastante. Então, vamos combinar essas ervas que têm tantos benefícios para o nosso corpo, né? E sem contar no paladar, né? Que a gente consegue, com a adição dessas ervas, reduzir também o consumo do sal, né? Que é urgente, que né? é urgente, e o exatamente. Sal tem uma relação com a obesidade que as pessoas não se atentam. Não se atentam. Então fala assim, eu não gosto de chocolate, eu não sei por que eu engordo, engordar no sentido de estar prejudicial à saúde mesmo, né? Sim. E às vezes é a questão do excesso de sódio e sal. Porque hoje o alimento industrializado, né? Ele tem o sódio como conservante, né? Tanto que as carnes curadas, elas ficam no sal, né, para conservar. Então, eles colocam o sal como uma fonte de conservação barata, né? E a gente acaba comendo uma quantidade de sódio sem imaginar que estamos comendo, né? Às vezes fala assim, eu tô tomando um iogurte, mas esse iogurte também tem sódio. Não são só os alimentos salgados que têm sódio. Produto diet, gente. Exatamente, diet light. Eles vêm com esse rótulo, parece que eles são abençoados. Exatamente, né? Parece que eles são os melhores alimentos aí que a gente poderia comer. Nossa, mas eu vou comer esse daqui porque ele é light. E às vezes ele tem um monte de sódio, tem um monte de corante, porque daí ele é light, ele reduziu gordura, por exemplo, reduziu açúcar. Como que vai ficar gostoso? Não tem como, Não tem como, então eu tenho que colocar aditivos para ele ficar saboroso. Eu sei que você em casa tem uma série de coisas para fazer, eu sei que a alimentação te convenceram que comer comida de verdade, fazer a própria comida e tal, pode ser um complicador, mas na Jollibee a gente tenta te ajudar diariamente para que você se convença de que isso é uma furada, foi um jeito de te convencerem a continuar sendo consumidor. Por isso que tem falta de tempo, né? Dizem que tem falta de tempo. Receitas funcionais aqui, idealizadas pela Fernanda. Quanto tempo cada receita? Máximo 20 minutinhos. No máximo? No máximo. Gente, não dá nem a primeira parte da novela. Dá pra perder, hein? Pra fazer uma comidinha boa. Com certeza. Vou falar só rapidinho uma dica de leitor que a gente recebeu que é sensacional. Para substituir esses temperos prontos, o que eles ensinaram aqui pra gente, que eu já fiz em casa e deu certo. Pega uma forminha de gelo, enche de temperinhos naturais, né? Então, alecrim, tomilho, o que você gostar. Experimenta, é uma delícia. Põe azeite ou óleo de coco, né? E daí você... Azeite, não óleo de coco, só o azeite. Coloca pra congelar. Aí vira até no formatinho. Vira. E uma coisa legal, Fernanda, que se você tirar um pouquinho ele do congelador, serve até pra você passar em cima de um pão da batata doce para aromatizar. Então, assim, eu não quero mais usar, por exemplo, a margarina. É plástico. Exatamente. É uma alternativa super saborosa e super, vamos dizer assim, antioxidante, anti-inflamatória. Então, assim, além de você ter essas propriedades, ela tem sabor, né? Exatamente, eu ainda tô aprendendo a comer direito, graças aos convidados que vêm aqui, os nossos gurus, eu tenho aprendido isso diariamente, e para todo mundo que fala, nossa, Fernanda, você tá ficando radical, eu respondo que eu nunca tive contato com tanta variedade de sabor depois que eu passei a me preocupar melhor com a minha alimentação. É isso que eu mais escuto no consultório, Fernanda, porque assim, a gente passa a olhar os alimentos de uma outra maneira. E as papilas, elas param de ser viciadas com os aditivos dos alimentos industrializados. E você passa realmente a sentir o verdadeiro sabor daquele alimento e a ter prazer com aquilo, né? Todo mundo me pergunta assim, mas como que você toma suco de limão sem açúcar? Porque eu gosto do limão. Não gosto do açúcar. Não gosto do açúcar. Então, assim, você aprende a saborear realmente aquele alimento, né? E daí você passa a descobrir N tipos de sabores, de combinações que você nunca imaginou que fosse gostar e passa a adorar.
É isso, dica boa, hein? Hoje um monte aqui, tomara que seu café esteja cheio de sabor e não cheio de açúcar. Obrigada pela companhia, nosso site jolivi.com.br. A gente também vai dar aqui os contatos da Fernanda para se você tiver mais interesse. Assine nossa newsletter, porque daí você recebe dicas imediatas no seu e-mail, ótimas. Obrigada, tchau!